Vou contar uma história, né? Em 1965, durante a guerra dos Estados Unidos e do Vietnã, um piloto da Marinha Americana, ele se chamava James Stockdale, alguma coisa assim. Ele foi abatido ao sobrevoar o Vietnã. Só que esse jovem piloto, não sabia que ele ia passar 7 anos como prisioneiro de guerra dos vietnamitas. E ele também não sabia que um filósofo que vivera na Grécia no século I se tornaria o seu grande mestre e amigo, ajudando a suportar sofrimentos inimagináveis enquanto ele estava preso. Ele leu um livro, né, do filósofo chamado Epiteto. E a sua filosofia, o estoicismo, ele conta, né, que com os ensinamentos dessa filosofia que conseguiram confortar ele durante os longos anos que ele esteve no cativeiro. Ele sempre falava que tudo que ele sabia sobre esse Epiteto, esse filósofo, ele próprio praticou ao longo desses anos que ele esteve preso. E ele dizia que esse filósofo sempre esteve com ele. Ele lutou com ele, teve as pernas acorrentadas junto com ele, passou meses com os olhos vendados e também esteve prestes a desistir de tudo junto com ele. Aí ele diz que esse filósofo ensinou que o negócio é manter o controle sobre o propósito moral dele. Na verdade, ele ensinou para esse piloto que ele era o propósito moral dele, que ele ensinou que ele era totalmente responsável por tudo que ele fazia, dentro da prisão, dentro da vida que ele vivia, e que ele que decidia e controlava a própria destruição dele e a própria libertação também. Para ele, estar na prisão teve um lado bom. Possibilitou que ele aprendesse a utilidade da filosofia do estoicismo, mesmo naqueles momentos que ele considerou seriamente praticar o suicídio. Aí ele pensava, né? Como vou viver uma boa vida em um mundo que eu estou imprevisível? Como que eu vou fazer o melhor dentro das minhas possibilidades, aceitando e, ao mesmo tempo, o que está fora do nosso controle? Essas são as questões centrais do estoicismo, que é uma filosofia criada há mais de 2000 anos, na qual cada vez mais pessoas buscam hoje antídotos para as dificuldades dessa vida contemporânea. O estoicismo, ele sempre pregou o valor da razão. Ele propunha que emoções destrutivas eram resultados de erros na nossa forma de ver o mundo. Através da filosofia, era um guia prático para manter a gente forte, firme e no controle. Essa escola, né, dessa filosofia estoica, ela teve profunda influência na civilização greco-romana e depois no pensamento ocidental como um todo. E ela foi mais além. Ela também está presente no cristianismo, no budismo e no pensamento de diversos filósofos modernos, como o alemão Immanuel Kant, além de ter influenciado a técnica contemporânea, né, nos dias de hoje, de psicoterapia, chamada terapia cognitivo-comportamental. Ele foi fundado, né, no século III a.C., por Zeno, um rico mercador da cidade de Sítio, no país de Chipre. Após o Zeno sobreviver a um naufrágio, ele perdeu tudo o que tinha.
Aí ele foi parar em Atenas. Chegando ali em Atenas, ele conheceu as filosofias de Sócrates, de Platão, Aristóteles e outros. Aí ele se deu conta de que existia um mundo não material, que era mais previsível e controlável do que o mundo que ele tinha trabalhando como mercador. Aí ele abraçou aquelas ideias daqueles filósofos e passou a viver uma vida simples e fundou a sua própria escola filosófica. Os primeiros estoicos criaram uma filosofia que oferecia uma visão unificada do mundo e do lugar que o homem ocupava nele. Esse pensamento era composto de 3 partes: ética, lógica e física. O estoicismo propunha que os homens vivessem em harmonia com a natureza, o que para eles significava viver em harmonia com eles mesmos, com a humanidade, com o universo. Para os estoicos, o universo era governado pela razão, um princípio divino que permeava tudo. Portanto, estar em harmonia com o universo significava viver em harmonia com Deus. Essa filosofia também propunha que os homens vivessem com a virtude, um conceito que para eles estava intimamente associado à razão. Eles diziam: se pudermos viver com sabedoria, guiados pela razão, vamos florescer e realizar o nosso potencial como seres humanos. Deus nos deu essa capacidade e cabe a nós usá-la de maneira apropriada. O estoicismo acabou florescendo durante 2 séculos na Grécia Antiga. E por volta do ano 100 a.C., voltou a ganhar popularidade em Roma. Os textos e ensinamentos dessa filosofia sobrevivem desde essa época. Um dos mais conhecidos pensadores dessa época é chamado Sêneca. Ele era um conselheiro do imperador romano Nero. Em uma carta a seu amigo Lucílio, Sêneca fala sobre um dos componentes centrais da virtude, que é a habilidade da gente nos blindar contra qualquer infortúnio. Ele falava que a maioria dos homens mingua e flui em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Por esta razão, torne a vida como um todo agradável para si mesmo, tirando todas as preocupações com ela. Nenhuma coisa boa torna seu possuidor feliz, a menos que a sua mente esteja harmonizada com a possibilidade da perda. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo de que, quando perdido, não se sente falta. Portanto, encoraje e endureça seu espírito contra os percalços que afligem até os mais poderosos. Um exercício muito comum entre estoicos é você se preparar para alguma situação crucial que você tem que enfrentar, perguntando a si mesmo: qual seria o pior desfecho que pudesse acontecer para determinada situação? A lógica por trás disso é, primeiro, se você já sabe qual seria o pior resultado possível, você já pode começar a se preparar para ele. Segundo, o exercício vai servir para lembrar você mesmo de que, se o pior acontecer,
você é perfeitamente capaz de lidar com isso. E, na verdade, na maioria das vezes, o pior não acontece. Muitos diriam, no entanto, que para Sêneca o pior aconteceu. Ele foi acusado de participar de um complô contra o imperador Nero. Aí ele acabou cometendo suicídio por ordem do imperador. O filósofo, por sua vez, talvez questionasse: o que é mesmo esse pior? Isso porque, para os estoicos, a morte não é necessariamente ruim e a riqueza não é necessariamente boa. Para os estoicos, a vida não é em si uma coisa boa, é uma oportunidade. E o que importa é o que a gente faz com ela. Um sábio, um homem ou uma mulher bons podem fazer algo útil com as suas vidas. Uma pessoa má ou tola pode fazer algo ruim com suas vidas. E o mesmo vale para qualquer coisa que os estoicos consideram estar fora do nosso controle, como, por exemplo, a nossa saúde, a nossa riqueza ou a nossa reputação. Essas coisas são vantagens que a vida nos dá, mas elas não são necessariamente boas. Um homem mau pode usar sua riqueza e reputação para fazer coisas terríveis, mas nas mãos de uma pessoa boa, essas coisas podem ser usadas para fins bons. Os estoicos também tinham uma visão particular sobre as emoções, chamadas de paixões, que dividiam em 3 categorias: emoções boas, ruins e indiferentes. Eles propunham que devíamos colocar nosso foco nas emoções ruins ou pouco saudáveis, aprendendo a lidar com elas. Admirado por filósofos ao longo dos séculos, o famoso ensaio sobre a ira do filósofo Sêneca propôs formas de lidarmos com esse sentimento. Sêneca sugere o seguinte: você tem uma visão a respeito de algo ruim que aconteceu, mas você pode mudar sua opinião sobre aquilo. Pode dizer a você mesmo que não foi tão mal assim, que foi um acidente, que a pessoa não tinha essa intenção, ou que isso não é importante para você. Havia um ex-escravo chamado Epiteto, que viveu no século I da era cristã. Ele falava: os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. A morte, por exemplo, nada tem de terrível, senão tê-lo-ia parecido assim a Sócrates. Mas a opinião que reina em relação à morte, eis que a faz parecer terrível aos nossos olhos. Por conseguinte, quando estivermos embaraçados, perturbados ou penalizados, não devemos atribuir a outra pessoa, mas a nós próprios, isto é, as nossas próprias opiniões. Quem acusa os outros pelos próprios infortúnios revela uma total falta de educação. Quem acusa a si mesmo mostra que a sua educação já começou. Mas quem não acusa nem a si mesmo, nem aos outros, revela que a sua educação está completa. A ideia de que nossas emoções não são apenas completamente separadas dos nossos pensamentos, crenças e juízos de valor, mas que nossas emoções mais fortes, com muita frequência, determinadas pelo tipo de juízos de valor que fazemos. E o que são esses juízos? São crenças que podem ser verdadeiras ou falsas. E, portanto, podemos aprender a avaliá-las, questioná-las e alterá-las. A terapia cognitiva moderna usa uma técnica chamada de questionamento socrático,
os estoicos usavam essa prática também, para ajudar as pessoas a refletirem racionalmente sobre suas crenças, de forma a transformar as suas emoções. O estoicismo é uma filosofia de vida que pode ser seguida por qualquer pessoa. A filosofia estoica nos ensina que o que vale realmente na vida são a força do nosso caráter e a integridade de nossas ações. Você que é capaz e que entende de onde e para onde vai seu caminho e que por essa razão tem uma ideia da distância a percorrer, ajuste seu caráter, desperte sua coragem e fique firme em face das coisas que o têm aterrorizado. Assim, o que temos de mais valioso e importante é o nosso caráter, o conjunto dos nossos pensamentos e ações. Todo o resto é temporário e ele pode ser tirado de nós. Um verdadeiro estoico não abre mão da sua honra. Não importa, portanto, o nosso cargo no trabalho, patrimônios ou posição social. Eles não fazem distinção sobre quem você é ou de onde você vem. O que importa é o quanto você está no controle de si mesmo. Como você lida com situações desfavoráveis. Como você gerencia suas próprias emoções. Como você toma decisões. O quanto conhece de si mesmo ou o que faz do seu tempo. Existe uma carta de Sêneca que ele diz: quanto a mim, o meu tempo é livre. É de fato livre, e onde quer que eu esteja, eu sou mestre de mim mesmo. Pois não me entrego meus negócios, mas empresto-me a eles, e não busco desculpas para desperdiçar o meu tempo. E onde quer que eu esteja, continuo minhas próprias meditações e pondero em minha mente algum pensamento saudável. Vemos assim que o estoicismo é, por excelência, uma filosofia prática. Para eles, não era o bastante apenas estudar e pensar sobre como viver a vida, mas era preciso colocar esses sentimentos, esses ensinamentos em prática. A adoção do estoicismo como filosofia de vida torna os seus praticantes menos emocionalmente reativos, mais conscientes do presente e mais resilientes. Epiteto sempre falava: não explique a sua filosofia, incorpore-o. Perceber o quanto esse conhecimento é útil até hoje e o quanto influenciou diferentes linhas de psicoterapia moderna, como a terapia cognitiva comportamental, chamada de TCC, ela nos ajuda a valorizar mais esse conhecimento. Sêneca estava ciente da importância e da temporalidade das suas lições. Ele dizia sempre: estou trabalhando para gerações posteriores, escrevendo algumas ideias que podem ser de ajuda para eles. Há certos conselhos sadios que podem ser comparados às prescrições de remédios. Estes eu estou pondo por escrito. Quando era uma escola, o estoicismo era ensinado pessoalmente de uma geração para outra. Ele ativamente mudou ao longo de centenas de anos da Grécia Antiga para a Roma Imperial. O que devemos fazer hoje em dia é aproveitar os fundamentos da filosofia e tentar reconstruir um estoicismo moderno que seja fiel ao caráter do original, mas que ele seja útil e prático para os tempos modernos. Essa filosofia pode ser entendida como um sistema para prosperar em ambientes de estresse. Ela nos ensina a encarar a vida sob uma nova perspectiva. O poder dessa filosofia está exatamente em ser um conjunto de lições atemporais e universais, que podem ser úteis e aplicadas de forma prática
por qualquer um que o estude, independente se o estudioso se considera ou não um filósofo. Essa filosofia foi criada para pessoas comuns, como eu e você. Eles valorizam mais ações do que palavras. São homens e mulheres que buscam a autossuficiência e o autodesenvolvimento por meio das suas ações diárias. Agir como eles é simples, mas não fácil, e muito menos intuitivo. A simplicidade dos conceitos é proposital. Quando uma filosofia é muito complexa, passamos mais tempo tentando entendê-la do que colocando-a em prática. A partir do momento que essa filosofia valoriza ações mais do que palavras, a filosofia deixa de ser sobre conceitos complexos. Eles se elevam acima das suas reações emocionais e opta por aplicar a razão para observar situações do cotidiano. Se determinada emoção, como medo, não melhorar a sua situação, é provável que ela seja uma emoção inútil. É inevitável sentir medo, mas não é inevitável se engajar com medo. Sêneca falava que o que não é livre não pode ser honrado, pois medo significa escravidão. Devemos sempre fazer o nosso melhor, mas não podemos nos iludir que o nosso melhor gerará sempre o resultado esperado. Precisamos ter em mente que nós não controlamos o resultado das nossas ações. O homem sábio, ele considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo, ele está em nosso próprio poder. O destino decide a questão, mas não permito que ela decida a sentença sobre mim. Uma frase de Sêneca. A gente desperdiça grande parte da nossa vida se envolvendo em emoções negativas. Nós nos travamos pelo medo e ansiedade. Planejamos sem executar, sofrendo por término e luto, nutrindo ressentimentos, porque a gente esquece de viver o presente apenas uma vez. Um estoico vai refugiar-se em seus pensamentos e entender se o problema está realmente nos fatores externos ou na sua perspectiva perante esses fatores ou sobre si mesmo. Exemplo, muitos têm o pensamento de: vou pedir demissão dessa empresa, porque não estou feliz aqui. Essa é uma ação que está sob seu controle. Porém, antes de você se desligar da empresa, reflita. Você fez tudo o que estava ao seu alcance para melhorar a situação? Se não, provavelmente há trabalho a ser feito. A fonte de insatisfação e de infelicidade na vida da maioria das pessoas está no fato delas serem emocionalmente reativas a tudo o que acontece. Um dos ensinamentos fundamentais dessa filosofia talvez seja um dos mais difíceis de internalizar e de aplicar no dia a dia. Saber o que está e o que não está sob o nosso controle. O que para a filosofia é conhecido como dicotomia do controle. Em relação às nossas emoções, vale lembrar, não controlamos o que acontece no mundo, mas controlamos as reações a esses acontecimentos. Em outras palavras, a gente precisa aprender a agir racionalmente e controlar as nossas reações emocionais. A dicotomia do controle, ela é libertadora. Desta maneira, ela te lembra que você não pode controlar os resultados,
mas você pode apenas fazer o seu melhor. Se a gente dá o máximo de nós mesmos, focando naquilo que está sob o nosso controle e assumirmos a responsabilidade pelas nossas vidas, vamos estar mais próximos de sermos felizes. Quando a gente age como um estoico, tomando as rédeas da nossa vida, a gente começa a perceber que decisões diárias que nos causam um sofrimento desnecessário, a gente passa a viver melhor, para tornar-se ou aproximar-se de um sábio estoico. A gente precisa agir como um. Apenas ler, estudar ou falar a respeito da filosofia não basta. O que basta é praticar. Viver de acordo com a natureza. Para eles, a natureza tem dois principais pilares. Somos seres sociáveis e somos seres racionais. Assim, quando a gente trata as emoções de forma racional, deve fazer parte da nossa natureza e parte do nosso lema de vida. Viver de acordo com a natureza é também aprender a amar a imprevisibilidade do futuro. A gente deve conquistar uma boa vida através das boas ações. É também parte da nossa natureza humana fazer o bem aos outros, independente se eles vão retribuir ou não. As nossas ações devem ser boas e voltadas para o bem comum. Essa é a nossa natureza. Esse é o nosso trabalho como ser humano. Diferente do que muitos acreditam. Estoicismo não é apatia ou indiferença a tudo. O que se exige do ser humano é que, se possível, seja útil ao maior número de pessoas semelhantes. Caso não consiga, vai servindo aos poucos, ou aos mais próximos, ou a si mesmo. Você se tornar útil aos demais acaba por iniciar um trabalho social. Da mesma forma, quem se degenera prejudica não apenas a si, mas também a todos os quais poderia ajudar, caso fosse uma pessoa melhor. Quem se aprimora acaba beneficiando os outros, já que prepara quem vai poder ajudá-los no futuro. Um estoico mantém a equanimidade quando exposto a adversidades. Para isso, ele precisa visualizar e se preparar para quando os obstáculos aparecem no seu caminho. É uma prática conhecida como a previsão dos males. Podemos nos livrar de sofrimento emocional pelas adversidades que passamos, nos preparando antes que elas cheguem. Tem exercícios no estoicismo que a gente pode praticar. Primeiro, a gente inspirando-se nas meditações, escrever o nosso próprio diário. Antes de ir para a cama, refletir sobre as coisas mais importantes que aconteceram naquele dia. Coisas que são importantes em termos da nossa ética pessoal. Pergunte a você mesmo: o que fiz errado? O que fiz certo? E o que ainda precisa ser feito? Segundo exercício, que é de autoprivação, tomar um banho frio, embora não todos os dias. É a gente fazer alguns exercícios de autoprivação, como tomar banho frio, sair no frio sem casaco ou jejuar. Segundo essa ideia, se você se privar temporariamente dessas coisas, você vai começar a apreciá-las melhor. Vai sentir empatia com pessoas que são privadas dessas coisas. E vai lembrar a você mesmo de que pode sobreviver em qualquer situação. Tem 3 pérolas do filósofo Epiteto. Primeiro, se devo morrer, morrerei quando chegar a hora. Como? Ao que me parece, ainda não é a hora. Vou comer,
porque estou com fome. O que Epiteto está querendo dizer aqui é que o que tiver de ser, será. Mas se eu não tenho de lidar com isso agora, vou fazer outra coisa. Segunda pérola. Você não é aquilo que finge ser. Então, reflita e decida. Isso é para você? Se não for, esteja pronto para dizer: para mim isso é nada. E deixe o assunto de lado. Deixar para trás as coisas que não estão sob seu controle. E tente trabalhar duro naquilo que você pode controlar. Terceira pérola. Não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Dessa forma, você terá uma vida tranquila. Para quem vê conformismo nessas palavras, uma ressalva. Eles não estão propondo que você seja passivo em relação à vida, mas que aceite as coisas que estão além do seu controle e que já aconteceram. Mesmo que você pratique a visualização negativa, ainda vai haver surpresas no caminho. Mesmo que você pratique o estoicismo, você constantemente vai falhar. Por isso, para viver uma vida boa, a gente precisa também nos conhecer e nos aceitar, sabendo que o progresso é mais importante que a perfeição. Devemos seguir o caminho para a tranquilidade da alma, um passo de cada vez, 1% a cada dia. Para mudarmos os nossos comportamentos, é necessário termos um profundo entendimento de como funcionamos e uma autopercepção bem desenvolvida. Essa filosofia é uma filosofia interna, que ela enfatiza o treinamento intensivo da sua mente e uma negligência com tudo que é externo. O imperador romano Marco Aurélio, o mais famoso filósofo estoico, dizia que o objetivo do estoicismo é tornar a sua mente uma cidadela interna, imune a tudo que é negativo do mundo externo. A faculdade hegemônica fica invencível e serena quando ela se retira para dentro. Ela não realiza nada que não tenha escolhido realizar, ainda que por mera obstinação. O que será dela quando julgar racional e deliberadamente e não de um modo obstinado? O entendimento livre de paixões é uma cidadela. Não há refúgio mais seguro e inexpugnável. Quem não compreende isso é ignorante. Quem compreende, porém não se refugia, é infeliz, disse Marco Aurélio. Assim, a gente tem muito que aprender e muitas possibilidades de utilizar essa filosofia em todas as suas cores hoje em dia. Comece olhando para dentro e observando os seus comportamentos. Esse tema tem muito a ver com esse lado do vitimismo e eu sempre falo que quando a gente não se torna observador de si mesmo, que é muito importante a gente se tornar o seu próprio observador, você começa a ter atitudes, e quando você se torna observador de si mesmo, você começa a ser mais racional. De uma certa forma, você começa a se analisar antes e você deixa de ter essas reações reativas, essas emoções reativas, que é, por exemplo, antes eu falava assim, alguém falava uma coisa e eu, pá, pum, eu já dava pum. Hoje já paro, respiro, penso, sabe? E vejo como é que eu poderia fazer de melhor. O que eu poderia responder de melhor? Às vezes eu paro, fico pensando, aí depois eu respondo.